Começamos a nossa aula agora de mecânica de fluidos, primeira aula do ano, né? Primeira aula teórica, né? Já é a segunda aula que nós temos, no segundo encontro. Então hoje vamos começar com a parte teórica, vamos começar lá do início do livro, né? Capítulo 1, falando sobre conceituação de um fluido, né? O que é um fluido, etc, né? Falar um pouquinho sobre vazão mássica, para daí entrar num exemplo de segunda lei de Newton, fora do equilíbrio, tá? Ok. Então, assim, a gente vai começar a estudar mecânica de fluidos. Eu acho que eu já falei para vocês, né? Se eu não falei, vou falar agora. A mecânica de fluidos, ela envolve tensões, tanto cisalhantes quanto tensões normais, tanto quanto, por exemplo, mecânica de sólidos, né? Nós vamos ter aí uma matriz de tensões, né? Assim como você tinha lá na mecânica de sólidos, né? Acho que agora vocês estão fazendo agora, né? Começaram a fazer agora a mecânica de sólido, né? E aí, eu acho que vocês vão ver lá também que existe uma matriz de tensões, tanto tensões cisalhantes quanto tensões normais, né? Que faz parte do estudo de mecânica de sólidos. Aqui em MecFlu não é diferente. Nós temos também toda uma análise de tensões, que nós vamos começar agora. Depois de começar essa introdução aqui, a gente vai entrar no capítulo 2 e vamos começar a falar de tensões viscosas para poder chegar na viscosidade, né? Então, começando aqui, o que seria um fluido? Né? Uma coisa que flui, né? Se você comparar, por exemplo, com... O meu WhatsApp está ligado aqui. Se você comparar com o estudo de sólidos, por exemplo, materiais, né, que tem estruturas cristalinas, sólidos, né, eles se comportam de um determinado jeito, né? Se você aplicar uma tensão num sólido, vai haver uma deformação, claro, né? Porque tensão e deformação, a gente divide os dois conceitos, né? A gente olha, às vezes, por um ponto de vista, às vezes por outro, né? Às vezes eu olho do ponto de vista de tensão, faço alguma análise do ponto de vista de tensões, mas a gente pode fazer o caminho contrário. Eu posso fazer toda uma análise de uma estrutura, por exemplo, só observando as deformações dela, né? E com as deformações eu chego nas tensões e vice-versa, né? Mas, então, a tensão e a deformação são coisas que estão atreladas. Mas um sólido, se eu aplico uma tensão, vai haver uma deformação, mas vai chegar um ponto onde essa deformação, como é que eu vou dizer, ela vai cessar, né, a deformação, e a tensão vai continuar ali aplicada, né? Uma tensão de cisalhamento, por exemplo, ou uma tensão normal, né, vai continuar ali aplicada. No caso de um fluido, não vai ser bem assim. O fluido, ele vai se eu aplicar uma tensão em um fluido, ela vai se deformar, ou esse fluido vai se deformar continuamente, né? Até que haja um equilíbrio interno, né, por exemplo, e não haja mais uma tensão cisalhante atuando, por exemplo, né? Então deixa eu colocar aqui em palavras isso, né? Um fluido é uma substância que se deforma continuamente
sobre a ação de uma tensão de cisalhamento. De uma tensão de cisalhamento. Tá? Então, se tiver uma tensão de cisalhamento no fluido, aplicada no fluido, né, ele vai estar se deformando, ou seja, não há um limite. Né? Ele só vai parar de se deformar quando houver um equilíbrio de forças, de forma que cesse a tensão cisalhante. Por exemplo, se eu pegar e largar um balde de água no chão, né? A água ela vai escorrer, ela vai se espalhar, né? E ali vai estar havendo tensões internas, né? Cisalhantes. E quando é que vai parar, né, o escoamento dessa água? Quando houver um equilíbrio interno, de forma que as tensões cisalhantes vão cessar, no caso, né? Vão parar de ocorrer ali dentro. Não quer dizer que eu não tenha tensões normais, né? Posso continuar tendo, né? Basicamente aqui a gente está falando de tensões cisalhantes, né? Cisalhamento, né? Certo, gente? Então deixa eu colocar aqui também um outro conceito, que é o conceito de sistema versus volume de controle. Alguém aqui não faz termodinâmica? Também? Dos que estão presentes, temos 19 alunos presentes. Todos fazem termodinâmica aqui? Eu faço. Eu faço também. Tá. Tem alguém que não faz termodinâmica? Só para saber, porque eu expliquei isso bem lá em termodinâmica na aula de sexta, né? Então vocês já devem estar com isso aqui fresquinho ainda. A diferença entre sistema e volume de controle, né? Porque do ponto de vista termodinâmica é até mais fácil de explicar, né? Vocês lembram? Confere aí, a gente falou, né, sobre sistema e volume de controle? Sim. Isso, tá. Então, mecânica de fluidos, a gente vai usar muito o conceito de volume de controle, porque justamente nós vamos estar fazendo análise de fluidos, né, que vão estar passando, né, por exemplo, escoamento num tubo, ou escoamento de ar fora, né, de um tubo, por exemplo, né, usando o tubo como um obstáculo, né. Então, em algum momento eu vou ter que fixar um volume de controle e analisar as entradas e saídas, né, e fazer balanços ali dentro, seja balanços de energia, como por exemplo a primeira lei da termodinâmica, ou seja, balanços de quantidade de movimento, né, forças, enfim. Né. Mas a gente vai usar muito daí o conceito de volume de controle. E depois vamos fazer também uma linkagem, como é que o sistema se relaciona com o volume de controle e vice-versa. Porque as leis da física, elas se aplicam para sistema, né? Por exemplo, se eu pego uma pedra e jogo ela e ela faz uma trajetória, como é que se diz? Hiperbólica, né? Enfim, parabólica, desculpa. Eu estou analisando um sistema que é a pedra que está sendo jogada, né? O caminho, a dinâmica da pedra, né? Ela sendo, na trajetória dela, chegando a um ponto de equilíbrio. Então, esses tipos de análise são um sistema. Por exemplo, eu fixo a massa, né, e analiso essa massa. Seja uma partícula molecular ou uma pedra macroscópica, né?
E todas as leis da física estão definidas para sistema, né? Por exemplo, eu fixo uma massa e analiso, né? O que acontece? No caso de volume de controle, então, para a gente poder utilizar o conceito de volume de controle, eu tenho que fazer uma correlação, uma relação entre sistema e volume de controle, porque as leis da física não estão definidas para volume de controle. Elas foram definidas para sistema. Então vejam que aí as coisas começam já a ficar complicadas, né? O fato de você usar o conceito de volume de controle complexifica o problema, né? Porque as leis da física estão definidas para sistemas, né? Todas as leis, né? Então, quando eu utilizo o artifício do volume de controle, eu tenho que fazer uma transposição dessas leis para aplicação em volume de controle. Isso não é necessariamente tão simples. Nós temos que usar uma coisa chamada teorema de Reynolds, que vai dar conta dessa transposição ou dessa correlação entre sistema e volume de controle, tá? Mas isso a gente vai ver mais adiante, só para já ficar aqui, já para constar aqui, né, que a gente vai usar bastante volume de controle, né? Ô, professor, tá Diga. gravando a aula? Como? Tá gravando a aula? Sim, tô gravando. Ah, bom. Eu falei... Não, no final. Não, eu falei ali no iniciozinho que eu estava gravando, tá? Já estamos com 11 minutos. Tá? Muito bem. Então, só para dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Digamos que a gente tenha um tubo onde eu estou escoando um fluido, né? E vamos colocar aqui. Né? Então eu tenho um fluido aqui, vamos considerar que é água. Tá? O diâmetro de entrada é 50 milímetros. Né? O diâmetro de saída é 30 milímetros. Né? E a velocidade de entrada é 2,5 metros por segundo. Tá? Então pergunto, qual é a velocidade de saída? Esse fluido está saindo aqui, né? Tá? Então aqui nós temos o diâmetro de entrada, aqui o diâmetro de saída. Né? Primeira coisa, né? Vamos colocar um volume de controle aqui, né? Mais para baixo aqui. Vamos colocar um volume de controle aqui, tá? Esse aqui é o nosso volume de controle. E eu vou restringir a minha análise ao que acontece ali dentro, certo? Então, como é que eu vou descobrir qual é a velocidade de saída? Probleminha bem básico, né? Só para a gente alinhavar os conceitos aí. Vamos fazer uma hipótese, né? Primeira hipótese. Tá? Que é fluido incompressível. A gente sempre vai precisar fazer hipóteses que vão dar conta de algumas simplificações, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu não vou conseguir analisar de forma pormenorizada o que acontece aqui dentro, com respeito, por exemplo,
algum tipo de fluxo que possa estar gerando algum turbilhonamento aqui, né? Não, minha análise vai se restringir às entradas e às saídas, porque a minha dúvida não é o que acontece aqui nessa quina. A minha dúvida é qual é a velocidade de saída, tá? E é isso que nós queremos saber. Então eu vou simplificar, porque se eu considero que a água, né, pelas velocidades que estão envolvidas aqui, é uma hipótese bastante coerente você considerar que o fluido é incompressível nesse caso, né? Você não vai gerar frentes de pressões tão grandes, da ordem, por exemplo, de megapascal, 5, 10 megapascal de pressão no fluido, a ponto de que você consiga enxergar alguma compressibilidade na água, né? Que possa fazer efeito, que possa gerar algum tipo de erro nos cálculos, né? Então, sem problema nenhum, você pode fazer essa hipótese aqui. Sei lá, se eu estivesse falando numa diferença de pressões na ordem de 10, 20 megapascal, bom, aí, né, provavelmente você não poderia fazer essa hipótese, né? Então a mecânica de fluidos, ela envolve muito isso. Você tem que fazer uma análise, mas isso a gente vai aprendendo no decorrer da disciplina, né? Você primeiramente faz uma análise e identifica que tipo de hipóteses você pode usar, né? De forma a simplificar o problema para que consiga algum resultado coerente, né? Muito bem. Então vamos usar aqui o conceito de vazão mássica. Vazão mássica. Talvez vocês já tenham visto isso em física. ρVA, né? Vazão mássica, se você fizer aqui a análise das unidades, nós temos que o ρ é a massa específica, né? Que é quilos por metro cúbico. Então a massa específica do fluido em questão, né? A água vai ter o quê? 1000 quilos por metro cúbico, né? Em torno disso, né? Então você tem aqui quilos por metro cúbico, velocidade metros por segundo, a área metros quadrados, né? Isso aqui vai te dar quilos por segundo, né? Quilos por segundo. Que é justamente a vazão mássica. Está passando 2 quilos por segundo, né? Bom, pela conservação da massa, se nós utilizarmos o conceito de conservação da massa, eu preciso obrigatoriamente dizer que o que entra tem que ser igual ao que sai, né? Se está entrando uma vazão mássica na superfície 1, por exemplo, pode chamar isso aqui de superfície 1, isso aqui de superfície 2, né? Se está entrando uma vazão mássica em 1, ou chama vazão de entrada, sei lá, né? Vamos chamar de vazão de entrada para ficar mais claro. Tem que ser igual a vazão de saída, concorda? Isso é bastante óbvio, né? Porque eu não tenho vazamentos, teoricamente, eu não tenho sumidouros de fluido, e o fluido não se cria do nada, né? Então, o que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. Basicamente, a gente estabelece ρ de entrada, V de entrada, vezes área de entrada, igual a ρ de saída, vezes V de saída, vezes área de saída.
E aqui que entra a nossa hipótese simplificativa, porque se eu não falar que o fluido é incompressível, eu teria que a priori saber qual é a massa específica de entrada e qual é a massa específica de saída, né? Se eu faço essa simplificação, o problema fica bastante mais simples, onde eu tenho que velocidade de entrada vezes a área de entrada, velocidade de saída vezes a área de saída, né? E a velocidade de saída, então, vai ser V vezes a área de entrada dividido pela área de saída. Fácil assim, né? Certo, gente? É claro que, quando eu digo que a velocidade de entrada é 2,5 metros por segundo, eu estou dizendo que há uma velocidade média, vamos dizer, né, uniforme, de 2,5 metros por segundo, né? Ou seja, deixa eu fazer melhor aqui. Então vamos colocar aqui. Aqui há uma velocidade. Isso aqui é um U de entrada de 2,5 metros por segundo, né? Uniforme. Claro que quando o fluido ele entra no tubo, vai ocorrer a interação do fluido com a parede do tubo, né? Por questões de rugosidade, viscosidade, né? Então o tubo vai tender a desacelerar o fluido que está próximo da parede, né? Então o que acontece nesse tipo de perfil internamente é uma coisa desse tipo aqui, né? Eu tenho uma função parabólica da velocidade, né? Isso aqui, se você considerar um y e um x aqui, isso aqui é um u de y, né? Uma função, né? Mas isso a gente vai ver mais adiante, tá? Mas para os cálculos que a gente quer fazer aqui, a gente só quer saber a velocidade de saída, quanto é que tem que sair na média, né, para que mantenha a conservação da massa. Bom, é isso aqui, né? Então, um cálculo bem simples e que já exemplifica que agora já temos que começar a falar de volume de controle, tá? Certo, gente? Dúvidas até aqui? Acho que não, professor. Tudo certo? Bem tranquilo, né? Tem uma... Deixa eu falar para você sobre a diferença entre dois tipos de conceitos. Eu não sei se eu vou conseguir me explicar de forma que vocês entendam agora, porque isso envolve entrar na teoria, né? Eu não vou conseguir entrar nas teorias agora para poder explicar. Mas basicamente existem duas formas de você analisar um problema de fluidos, né? Formas assim conceituais, né? Você pode fazer uma análise macroscópica, né? Que eles chamam de método integral, que é o que nós vamos começar a fazer agora no primeiro semestre, né? Onde o objetivo, por exemplo, não é exatamente saber que funções são essas, ou como é que o escoamento está ocorrendo ali dentro, né? Estão ocorrendo turbulências, como é que é o perfil de velocidades em cada ponto aqui dentro, né? Não, eu estou interessado em valores macroscópicos, como por exemplo, coeficiente de arrasto, né? Eu estou fazendo um projeto de um automóvel, por exemplo, e eu quero analisar qual vai ser o coeficiente de arrasto desse automóvel, né? E o coeficiente de arrasto vem da força de arrasto, né? Que nada mais é do que a resistência que o ar vai impor à passagem de um objeto, por exemplo, um veículo, né? Essa força você identifica facilmente, né? A hora que estiver andando de carro ou de ônibus ou até de bicicleta, né? Coloca a mão assim
né? E você verifica uma força, vai verificar uma força aqui, né? De cá é mais evidente, né? Essa força. Essa força é a força de arrasto, né? Que se você botar a mão assim, ela vai diminuir. Se você colocar assim, ela vai aumentar. Então já dá para perceber que ela depende da área, né? De contato, né? Então, esse tipo de análise macroscópica, por exemplo, de uma região, não exatamente de um ponto específico, né? Mas de uma região inteira de análise. Eu quero saber, por exemplo, o arrasto médio, né? Ou, no caso de uma asa, né? A sustentação média, né? Eu tenho métodos integrais, né? Onde a gente faz uma análise integral, né? Dessas regiões macroscópicas, então você consegue tirar valores, parâmetros macroscópicos e médios, né? Esse tipo de análise é uma análise integral, que é o que nós vamos ver agora no primeiro semestre, vamos dizer. Não vamos conseguir, eu acho que, entrar agora exatamente nessa parte, porque nós temos que ver o capítulo 2, que é a questão da viscosidade ali, e depois vamos entrar em hidrostática, né, manometria, para daí sim depois falar de alguns métodos integrais, que é, por exemplo, o teorema de Reynolds, né. Mas tem uma outra parte da mecânica de fluidos que são os métodos diferenciais, né? Análise diferencial, onde eu vou fazer o quê? Eu vou fazer toda uma dedução infinitesimal, né? Um volume, por exemplo, um volume de controle infinitesimal, e dali a gente vai aplicar alguns balanços energéticos, balanço de força, balanço de quantidade de movimento, por exemplo. E com isso, a gente vai tirar equações diferenciais e a partir daí a gente vai resolver essas equações diferenciais. E resolvendo elas, vocês aí não vão ter um parâmetro médio, um valor médio. Não, você vai ter uma função. Se você quiser saber o valor, por exemplo, de uma velocidade em um ponto específico aqui, ó, eu quero saber a velocidade aqui. Bom, você vai ter a função que vai descrever todo o domínio. Então, você vai conseguir encontrar, né? Isso seria a análise diferencial, né? Você vai ganha direto nas equações diferenciais que regem os movimentos de fluidos, né? E aí você entra, por exemplo, em equações de Navier-Stokes, né? Ou equações de Euler, né? Só que, obviamente, é mais difícil de resolver, né? São equações vetoriais, não lineares, né? Então tem toda aí uma dificuldade para resolver esse tipo de equação, né? Certo, gente? Então nós temos aí alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou aí? De minha parte, não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Muito bem. Então agora, mais um exemplo de um cálculo aqui, eu quero ver com vocês. Eu sempre gosto de fazer esse cálculo e está no exemplo do livro, que é o exemplo 1.3. Tá? Vocês podem, inclusive, acompanhar lá pelo livro. Tá? Que é o seguinte: eu tenho uma bola, tá? E essa bola está caindo, está submetida à ação da gravidade, tá? E essa bola está caindo. Essa bola tem uma massa de
0,2 quilos, né? E eu vou atirar ela a partir de uma altura de 500 metros. Então aqui nós vamos ter... Eu não vou colocar aqui. Não, deixa, não tem problema. Vamos colocar aqui então. ...500 metros. Tá? E eu tenho algumas... Ele pergunta algumas coisas, né? Qual é a velocidade da bola no solo, quando bater no solo? Então ela vai cair 500 metros sob a ação da gravidade, vai sair do repouso. Qual é a velocidade quando a bola estiver batendo no solo, né? Tá muito claro aí o vídeo ou não? Parece que pra mim aqui tá aparecendo bem claro. Não sei se... Não, professor, tá bom? Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Enfim. Então a primeira coisa para analisar esse tipo de problema é estabelecer a referência. Tá? Deixa eu só colocar aqui as perguntas. Ele quer saber qual é a velocidade. Velocidade da bola no solo, quando bater no solo. E B, a razão entre essa velocidade final e a velocidade terminal. Tá? Velocidade terminal é a velocidade, por exemplo, se um corpo cai, sei lá, uma situação, por exemplo, de um paraquedista que está saltando de um avião. Ele não vai bater no solo com a velocidade da luz, né? Vai chegar um ponto que a velocidade da queda dele vai estar contrabalançada pela própria resistência do ar, né? Ou a força de arrasto, né? Que vai estar incidindo nele, né? De forma que vai chegar um ponto onde a velocidade do corpo não aumenta mais, né? Essa é a velocidade terminal, vamos dizer. Tá? Vamos fazer toda essa análise aqui. Aqui já dá para adiantar que esse problema ele difere porque ele me dá uma expressão a respeito dessa resistência do ar. Tá? A força de arrasto chama de D, o livro chama de D porque em inglês é drag, né? Arrasto, né? Então a força de arrasto vai ser K vezes V ao quadrado, velocidade da bola que está caindo. Tá? Então ele me dá uma expressão para a força de arrasto. Né? E tá, mas aí alguém poderia perguntar, tá, mas de onde que saiu essa equação aqui? Bom, essa equação nesse caso é um dado do problema. Saiu da onde? Saiu de uma análise preliminar, sei lá, provavelmente empírica, né? E chegaram nessa expressão aqui. Então a força de arrasto ela vai com o quadrado da velocidade multiplicado por um fator de correção, né? Onde nesse caso aqui, não sei se tem o K aqui, deve ter aí no livro, que eu não anotei, mas um fator de correção K aqui, um fator de escala aqui, né? Mas a força de arrasto vai com o quadrado da velocidade. Então, esse é um dado do problema, né? Para eu descobrir aqui a expressão em si, eu teria que fazer uma outra análise, né? Para ver como é o comportamento da força de arrasto com relação à velocidade, que não é o caso aqui agora. Tá? Então, isso aqui é um dado do problema.
Então, primeira coisa, o que a gente faz? Vamos estabelecer o sistema de coordenadas. Sem coordenadas, a gente não faz nada. Tá? Sem o eixo de referência, nós não temos como nem começar esse problema. Tá? Então, a gente vai colocar aqui um eixo coordenado, como sendo, vou botar mais perto. Aqui. Vai vir até aqui. Aqui vai ser o nosso X e o nosso Y, tá? Que é o ponto zero. Bom, estabeleci o sistema de coordenadas, aí eu posso dizer, ó, eu vou jogar isso aqui de Y0, tá vendo? Que é o ponto inicial, né? E ele vai cair. Vai cair 500 metros. Então, qual seria o Y final? É justamente zero, né? Então, veja que é o sistema de coordenadas que vai te dar a informação sobre, por exemplo, as condições iniciais, né? Então, por isso que é importante esse sistema já estar identificado desde o início, né? Muito bem. Como é que a gente começa a analisar isso aqui? Que equações a gente usa? Primeira coisa, tá? Mas que equação eu vou usar para começar esse problema? Primeira equação, a que vocês já conhecem, né? Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, né? E na segunda lei de Newton nós temos isso aqui, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui vocês já estão carecas de saber, né? Bom, mas quem é a aceleração? Somatório de forças, massa vezes dv dt. Aceleração é a variação da velocidade no tempo, concorda? Então, já temos alguma coisa aí. Porque se eu fizer uma análise das forças que estão envolvidas nessa bola, o que eu diria? Tem a força-peso, o que vocês diriam? Tem a força-peso, obviamente, mas há uma outra força que está tentando segurar esse peso, que é a força de arrasto, né? Então tem duas forças aí envolvidas. Existem outras, pode até existir, por exemplo, uma força de empuxo, né? Que não, nesse caso não é considerada aí, porque ela é muito pequena, né? Porque está falando de ar, então, né, a massa que tu afasta é a mesma massa que tenta empurrar, né, de volta a bola, que não é a força de arrasto, né? Nesse caso, simplesmente a força de empuxo, por exemplo, pode pensar isso do ponto de vista estático, né? Não está falando de ar, isso é muito pequeno, né? Então vai ter só mesmo a resistência do ar quando ele é deslocado, né? Empurrado, né? Não o ar que empurra a bola, exatamente, né? Na verdade é o mesmo efeito, né? Mas a força de arrasto é quando há uma questão dinâmica aí acontecendo, né? Não é estático. Mas eu tenho só essas duas forças aí. O que a gente faria? Primeira coisa, vamos fazer um DCL. Tá? Onde a gente vai colocar a bola. E nessa bola aqui nós temos
Podemos botar o mesmo sistema de referência, né? X e Y. Então nós vamos ter massa vezes aceleração. E aqui eu tenho a força de arrasto. A princípio são essas as forças que estão atuando nessa bola. Tá? Dá para colocar, podia ter colocado até do lado aqui, mas enfim, não tem problema. Então se eu perguntar para vocês qual é o somatório, essas forças que estão envolvidas aí. Então nesse caso aqui vai ser, deixa eu fazer em azul mesmo, a força de arrasto menos massa vezes a gravidade. Aqui já não precisa mais botar vetor, porque você já botou o sinal, né? Isso aqui é M dV dt. Opa, chegamos em algum lugar aqui, né? Vocês já fizeram esse tipo de análise? Lá em física, física 2, física 1, não sei. Considerando, por exemplo, uma bola caindo, só que com força de arrasto. Vocês já fizeram esse tipo de problema lá em física? Me deem um feedback aí, por favor. Não me recordo. Tá. Porque... Se não me engano, foi bem levemente passado sobre a força de arrasto. Foi mais concentrado nas leis de Newton mesmo. Isso. Porque quando você fala em equilíbrio, a ideia de equilíbrio diz o quê? As forças, a resultante das forças envolvidas no problema é zero. Isso é um equilíbrio, né? Se eu somar todas as forças envolvidas, tem que dar zero, né? Quer dizer que o objeto ele está parado ou ele está em movimento retilíneo uniforme, né? Ou seja, não há aceleração. Nesse caso aqui é zero. Isso seria um problema no equilíbrio, né? A soma das forças é zero. Nesse caso aqui, obviamente, o problema está fora do equilíbrio. Por quê? Porque a bola está caindo. Então há continuamente uma força de aceleração atuando, né? Então essa parcela aqui não é zero. E aí nós temos que calcular e considerar junto no problema que há esse termo aqui. E que nós não estamos num problema no equilíbrio, né? E justamente essa aceleração vai mudar, né? Porque eu estou mudando aqui as forças, a força de arrasto muda em função da velocidade e acaba contrabalançando com a força com a qual a bola, a força que puxa a bola para baixo, vamos dizer, né? A gravidade é a mesma, mas o balanço não é o mesmo, né? Então eu estou no problema fora do equilíbrio, né? Muito bem, só que aí a gente já cai num problema aqui, ó. Se eu tivesse perguntado em quanto tempo a bola vai cair no chão, bom, tá aqui a equação já, a gente teria que partir para o método, isso aqui é uma equação diferencial, né? Pequenininha, né? Bem simples, mas é uma equação diferencial, dV dt. Teríamos que resolver para o tempo, né? Perguntaria quanto tempo a bola vai demorar para cair no chão, né? Ou qual é a velocidade que a bola vai ter depois de 10 segundos que eu atirar, que eu soltar ela, né? Se fosse esse o problema, era só usar direto isso aqui. Mas veja que as condições de contorno que ele deu não são essas. Ele não falou de tempo. Então não adianta eu resolver um problema no tempo, se o que ele quer saber não é o tempo. O que ele quer saber é a velocidade que vai bater no Sol depois de uma certa altura. Ou seja, ele me deu coordenadas espaciais, ele não me deu tempo, né? Então eu tenho que dar um jeito de converter essa equação aqui de forma que satisfaça as condições de contorno que foram colocadas. Por exemplo, y0.
né? Y0 e Y, né? Não é T0 e T. Né? Então aqui a gente já vai ter que fazer uma diferenciação, que é o seguinte. O meu V, a gente pode considerar que o V é um V de Y, que por sua vez é um Y de T. Vocês concordam? Por quê? Se eu colocar o Y na jogada, eu estou analisando do ponto de vista da posição. Tá, mas a posição depende do tempo, né? Então é um V de Y de T. Concorda? Se é um V de Y de se é um V de Y de T, eu vou jogar isso aqui via regra da cadeia. Espero que vocês lembrem, né? Que vai ser M, porque eu tenho que derivar então com relação a Y e depois com relação a T. Então vai ficar dV dy, regra da cadeia, né, vezes dy dt. Lembram disso lá de cálculo 1, eu acho, né? Bom, mas quem é dy dt? A variação de y no tempo. Bom, o que é isso aqui? É a própria velocidade, não é? Então essa equação aqui fica Fd menos mg igual a m v dv dy. Agora eu tenho uma equação que está em função das condições de contorno que ele me deu. Legal, né? E agora eu vou resolver essa aqui. Se eu tivesse com condições de contorno no tempo, era só resolver essa direto. Como as condições de contorno estão nas variáveis espaciais, eu tenho que resolver essa aqui. Certo, gente? Então aí você poderia perguntar, tá, mas quando é que eu sei se eu devo usar essa ou essa? Basta olhar para as condições de contorno. As duas equações são a mesma, percebem? Que é igual a essa. Que é igual a essa. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Tá? Só que numa delas você está analisando do ponto de vista da variável tempo. Na outra, pode ver que o tempo caiu fora da jogada aqui. Agora nós temos a variável de velocidade, obviamente, e as variáveis espaciais, nesse caso y, porque eu estou considerando o problema unidimensional. Tá? Não considero x aí. Botei x aqui, mas né, estamos num problema unidimensional. Certo, gente? Então, como é que a gente começa a resolver essa equação diferencial aqui? Já pode substituir aqui o FD, vai ser o KV ao quadrado. KV ao quadrado menos MG igual a M. Vamos escrever aqui de novo. MV dV dy. Tem um método bastante fácil que se usa para resolver esse tipo de equação, né? Porque é a derivada primeira, equação de primeira ordem, linear, né? Enfim, coeficientes constantes. Alguém lembra que método que a gente usa? Quem é que lembra aí? Quem é que gostava das aulas de cálculo? Me lembra? Variáveis
Método das variáveis separáveis. Lembram disso? É um método bastante simples de resolver esse tipo de equação, porque uma equação, além de tudo, é ordinária, né? Não é parcial. Que é das variáveis separáveis. Eu jogo uma das variáveis do problema para um lado, outra para o outro, e integro dos dois lados. Agora vocês lembraram, né? Então joga o dy para um lado e joga tudo que tem v para o outro. Então vai ficar mv dv dividido por kv ao quadrado menos mg. E aí aqui a gente integra dos dois lados, né? E o y eu vou integrar de y a y0, que são as minhas coordenadas, né? E a velocidade nós integramos de 0 a v, porque ela parte do repouso. Inicialmente ela está no repouso, né? Então meu problema é de 0 a v. Lembraram disso agora? Sim. É. Tem nada mais esquecido. É, isso aí. Só que isso aqui é fácil, né? Isso aqui é banal. A integral da esquerda é fácil. E essa integral aqui? Como é que a gente resolve? Alguém tem uma pista? Deixa eu ver que horas são. Já são 2h30. Sim, professor. Meu Deus. Já acabou meu tempo. O que nós vamos fazer? Vocês me dão... Pode terminar aí, professor. Bem Tá. tranquilo. Tá, vocês me dão mais uns minutinhos? Claro, claro. Tá. Eu não tenho compromisso. Daí eu vou fechar aqui e a gente continua na próxima aula. Então eu vou passar aqui, até porque esse exemplo está no livro, tá? Então também, se você quiser consultar por lá, aqui eu abro um pouco mais os parênteses, né? Eu gosto de passar um pouco mais às vezes, né, a gente tem que abrir uns parênteses aí para explicar melhor. Por exemplo, isso aqui, ó. Como é que eu resolvo essa integral? Nós temos uma propriedade que é o seguinte: logaritmo de x é a integral de 1 a x de dt sobre t, né? Não precisa nem botar os limites aqui, né? O logaritmo de x é du sobre 1, né? Acho que vocês viram dessa forma aí. Importa o seguinte: se eu tiver a função embaixo e a derivada dela em cima, a integral disso tem que dar um logaritmo. Mas eu tenho que ter a derivada em cima. Então, se essa aqui é a função, se esse cara aqui é o t, se esse cara aqui é o t, aqui eu tenho que ter o dt, né? Aqui eu tenho que ter o dt. Então, se eu derivar isso aqui, eu consigo dt ali, a gente consegue se dividir os dois, em cima e embaixo, por 2k. E daí 2kv é a derivada desse termo aqui. E fica o m ali, né? Então nós vamos ter y de y0 aplicado de y a y0 igual a m sobre 2k, né? Logaritmo de
KV ao quadrado menos MG. Isso aqui aplicado de 0 a V. Aplicado em 0 a V. Né? Então já está resolvida aí a nossa equação diferencial. Tá? Passa isso aqui para o outro lado, então nós vamos ter 2K sobre M, que multiplica Y menos Y0, que vai ser igual a logaritmo de KV. Eu vou colocar aqui mais abreviado um pouquinho. Logaritmo de KV ao quadrado menos MG dividido por menos MG. Né? Porque fica aplicado em V, fica isso aqui, tá aqui. Né? Aplica em 0, ficaria menos logaritmo de menos MG. Aqui esse termo fica 0, então fica menos logaritmo de menos MG. Mas tem a propriedade dos logaritmos, né? Que se eu estou subtraindo um logaritmo do outro, eu posso dividir os argumentos dele. Né? Então, onde antes estava diminuindo, ele passa aqui dividindo para dentro do logaritmo. Ficamos com essa expressão aí. Né? Aplica exponencial aos dois lados. Função exponencial. Tá? E nós vamos ter, então, uma velocidade que é mg sobre k depois vocês podem fazer em casa aí, menos exponencial de 2k sobre m, que multiplica y menos y0. Isso aqui na 1/2. Não, isso aqui tá tudo na 1/2. Então fecha colchetes aqui na 1/2. Tá? Então tá aqui a expressão para velocidade. Se você quiser saber com qual velocidade bateu no chão a bola, é só você jogar aqui o y, né? O y é 500 e o y0, opa, o y é 0, tá? 0 menos 500, tá? O y0 é 500. Aí substitui os valores aqui, você vai achar uma velocidade de 78,7 metros por segundo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como atividade para frequência de hoje, como já passamos um pouquinho aqui, mas nós temos ainda aí quase uma hora ainda. Você vai fazer a letra B, tá? Acha a razão entre a velocidade final e a velocidade terminal. Eu não vou dizer como fazer, mas na verdade eu já disse, né? Você já sabe como fazer, mas tem um exemplo ali, eu quero que você veja. Faz no papel aí, tá? Tira uma foto e aí posta lá no YouTube. Certo, gente? Desculpa, postar no Moodle. Não é no YouTube. No YouTube não dá pra postar. Até dá, mas não essa atividade. Tá, gente? Então, deixa eu fechar aqui.